Abro aspas para um trecho do texto do companheiro Carlos Alberto Sanches. O rito de passagem seria realmente um segundo parto. Este segundo parto retira os meninos do círculo das mulheres e os insere no círculo de pertencimento dos homens. Seres caracterizados, dentre outras coisas, pela autossuficiência, que seria a independência da mulher, e pela capacidade de encarnar o princípio transcendente da soberania. Nós, contemporâneos, não podemos mais contar com a sociedade para realizarmos a plenitude de nosso ser. A sociedade se converteu de principal agente em principal inimigo da individuação masculina. Matando os ritos, as mulheres matam seus filhos antes que se tornem homens. Ou melhor, matam o homem nos seus filhos antes que venham à luz. Aniquilam a sua masculinidade antes que desta semente brote a ameaçadora imagem do pai. O homem ideal, então, se torna isso, uma eterna criança, dependente do seio da mulher, e que de preferência possa fazer às vezes de um provedor, ou pelo menos de um objeto para a sua satisfação sexual. O matrimônio usurpa o lugar dos ritos de passagem. Agora é unir-se à mulher, não mais separar-se dela, que faz do menino um homem. Seguinte, vamos fazer um exercício imaginativo. Vamos supor uma quadra de futebol ou de futsal, dentro de um colégio. Garotos, então, saem das suas salas de aulas e vão para essa quadra para se divertir, fazer educação física ou aproveitar o intervalo das aulas. Quando esse ambiente só possui garotos entre si, existe um senso mútuo de rivalidade entre eles, mas visando uma colaboração. Um chute errado, uma bola mal defendida, uma falta mais agressiva, depois de um momento de explosão ou de revolta, volta-se a um contexto de risada e diversão, inclusive de dicas ou de toques para aquele que errou ou falhou, se reerguer e voltar melhor para o jogo, já que a ideia é cooperar entre si, e até mesmo de times diferentes numa ideia de fair play. O mesmo na academia, vamos supor um espaço masculino para exercícios, musculação, treino e tudo mais. Os homens conversam entre si sobre dieta, brincam sobre os pesos mais leves que as pessoas pegam, mas depois dão dicas de correção. Há espaço para o humor, mas que depois gera um senso mútuo de cooperação. Isso porque rola uma empatia sobre a fase em que você estava antes de poder aprender, inclusive navegando horas e horas, buscando dicas de suplemento e até aprendendo com aqueles que já têm mais experiência com você, com humildade e compreensão. Agora imagine o oposto disso. Imagina que houvesse ao redor da quadra, na torcida, ao invés de apenas homens, um público feminino torcendo. Bom, tudo muda. A atenção masculina volta-se não para uma cooperação mútua ou algum tipo de rivalidade que acaba também gerando numa cooperação ou um desenvolvimento do outro, sendo agora o objetivo destacar-se para a aprovação feminina. A performance muda, a postura corporal muda, o tom da sua voz muda, tudo muda visando a aprovação feminina indiretamente. Mesmo aqueles que possuem uma visão lúcida com relação aos sexos ou aos gêneros, não devem se superestimar tanto, ainda somos humanos e fraquejamos com facilidade. Apesar da carga teórica, a experiência prática acaba podendo nos dobrar. Esse tipo de competição intrasexual que gera a necessidade de buscar a aprovação das mulheres que observam dentro desses grupos, dentro desse contexto de quadra, de esportes, é aplicado também aos grupos masculinos. Até na academia mesmo, quando você está treinando, praticando musculação, quando há mulheres no meio, muitos acabam, ao invés de desenvolver um senso cooperativo com os demais homens, ou com os mais fracos, ou com os novatos, acaba buscando o quê? A atenção feminina. Posar para o feminino. Quem já não frequentou a academia e acaba tendo chavão, aqueles instrutores que mal falam com os caras ou ajudam os caras porque estão em cima das mesmas meninas, ajudando na postura delas ou coisa do tipo. Enfim, né?
E é isso que eu quero trazer aqui, a importância de manter os grupos masculinos. Não estou dizendo que a presença feminina em si é culpada. Na verdade, é a nossa fraqueza como homens em desenvolvimento que buscam uma lucidez com relação a essas relações que acaba caindo uma vez ou outra. E dentro de um grupo de desenvolvimento, há aqueles que são mais desenvolvidos daqueles que ainda estão iniciando um processo de lucidez nesse sentido, vendo aquele ambiente não mais como algo a ser cooperado, não como um ambiente de cooperação mútua, mas como um ambiente onde você vê o outro membro do grupo como um rival pela atenção daquelas mulheres que estão ali. Sobretudo porque, em tese, essas mulheres que buscam esses grupos masculinos têm algum tipo de diferencial, portanto, valendo ainda muito mais a atenção masculina do que as mulheres de fora. Se aquele grupo é tão específico que a mulher chegou lá, ela deve ser diferente de todas, não é? Mas não é bem assim. Eu entendo que quanto mais mainstream fica um produtor de conteúdo ou certos grupos, a tendência é que, para expandir a bolha, acaba também se permitindo mulheres ou amenize a crítica às mulheres. Mas é necessário manter a totalidade desses grupos masculina ainda, apesar de mainstream, apesar de conhecida, apesar dos milhares de membros. Porque cada relato dentro dele é importante para que nós consigamos nos expressar sem achar que aquela demonstração de fraqueza que seria entendida pelos demais camaradas não seja postada porque há mulheres no grupo, portanto, o embaraço de tratar de certos assuntos perto de uma audiência feminina acabar coibindo algo que pode ser interessante e ser compartilhado e conversado. A própria linguagem, o teor das postagens vai mudar. Vai amansando, assuntos delicados deixam de ser tocados. Eu deixo esse alerta para a comunidade masculina justamente porque a tendência é que esses espaços acabem se envaidecendo, tornando-se cada vez mais artificializados com a presença feminina, justamente porque o objetivo vai mudar. Vai rolar uma competição dentro do grupo e não uma colaboração, que é essa a ideia. Para os meus colegas produtores, não percam essa essência que é o foco no masculino, porque os espaços de qualidade que tratam sobre esses temas é muito raro. Geralmente há aqueles extremos, ou quase beirando a uma misoginia, ou aqueles outros espaços mais flexível da coisa aceita esse público feminino. Então esses dois polos não podem ser as únicas vias de espaços masculinos na internet. É preciso um espaço lúcido para isso, onde a revolta é coibida e as sugestões de melhora sejam a prioridade. Sei que muitos grupos se divertem postando 24 horas por dia prints de vergonha alheia sobre o comportamento feminino, ou exemplos de mau comportamento feminino. Mas esse não pode ser o mote. Quanto mais você prioriza a exposição da vergonha alheia feminina, mais você confirma para si mesmo e para os outros de que você não abandonou a Matrix, de que você ainda está nela. Portanto, mantenha os espaços masculinos e, claro, com qualidade de conteúdo. Não transformemos a qualidade dos espaços masculinos e de seus membros em meros pavões, desfilando para o público feminino que está nele, mas sim que nos aprofundemos em questões relevantes para o meio masculino, sem revolta. Se cairmos nessa armadilha, seremos parte da pós-modernidade que tanto criticamos. E falando em espaços masculinos, se gosta do conteúdo desse canal, projeto ou conselho, inscreva-se e verifique a ativação do sininho para futuros projetos também. E caso queira apoiar a iniciativa, temos um Apoia-se também, onde continuo trazendo livros, resenhas, ensaios e também, claro, esclarecimentos relevantes e pertinentes ao tema masculino. Agradeço aos atuais membros do projeto. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo conselho. Até mais. Meu pai nunca fez faculdade, então era muito importante que eu fizesse. Parece familiar. Aí eu me formei, depois liguei pra ele e disse, pai, e agora? Ele disse, arruma um emprego. Eu também. Depois eu tava com 25 anos, fiz minha ligação anual e disse, pai, e agora? Ele disse, eu não sei. Por que não se casa? É igual a mim. Eu não posso me casar. Eu só tenho 30 anos. Somos uma geração de homens criados por mulheres. Queria saber se realmente é de uma outra mulher que a gente precisa.